Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Prezados irmãos, prezadas irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a mais esse momento fraterno. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e reflexionar sobre a lição de hoje. Nos caiu o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. A lição 16ª, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles divulgando-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar dessas vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, vistos que estáis a censurar, que velais mais que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometidos faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Nossa lição de hoje, a indulgência. Estamos aqui, meus irmãos, para reflexionar sobre a lição da indulgência e pensar como podemos evitar criticar o nosso irmão. Porque muitas vezes na nossa vida de relação é muito fácil, é muito simples criticar o outro. É muito fácil, muito simples apontar os defeitos do outro, ver aquilo que não é bom no outro e em mim. E os meus defeitos. Será que aqueles defeitos que eu estou apontando no outro eu também não os tenho? Será que não seria caridoso da minha parte olhar para o outro com a mesma suavidade que eu olho para mim? Porque quando é conosco, nós olhamos com suavidade. Nós não costumamos nos cobrar. Esse é um exercício importante. Cobrar de si mesmo. O que é a reforma íntima que o Espiritismo nos ensina, que esta doutrina nos oportuniza? É justamente o exercício de olhar para si mesmo com severidade e olhar para o outro com suavidade. Porque quando olhamos para nós com severidade, nós vamos olhar que nós temos uma infinidade de imperfeições. E tudo aquilo que vemos no outro, nós temos. Nós temos no nosso comportamento. Nós vivenciamos tudo aquilo e nós enxergamos no outro como se ele fosse uma extensão daquilo que, na maioria das vezes, não percebemos em nós.
Então é preciso perceber o tamanho das nossas dificuldades, e temos muitas dificuldades. A caminhada espiritual ela é tão rica porque ela te dá a oportunidade de tu transformar essas ações negativas, esses sentimentos que são negativos, esses hábitos negativos, em uma postura positiva e coerente, porque ninguém é perfeito. Não podemos cobrar a perfeição. Claro que muitas vezes as coisas nos magoam, as coisas nos entristecem, mas devemos ser indulgentes. Perdoar aquela esposa, aquele esposo, o filho, a filha. Saber que se na relação familiar, na minha relação de trabalho, na minha relação social, eu não consigo ser indulgente, quem em primeiro lugar está sofrendo sou eu. Porque eu começo a ter uma série de perturbações, tendo uma expectativa no outro que ele ainda não pode me dar. Mas eu posso dar o meu perdão. Mas para isso é preciso que eu me perdoe, em primeiro lugar. Eu tenho que conhecer o perdão, o auto-perdão. Eu tenho que conhecer as minhas limitações para que eu saiba o tamanho da dificuldade em transformar qualquer coisa em mim. Os ciúmes, por exemplo. Olha que coisa difícil de transformar. A inveja, difícil de transformar. Você tem que fazer um grande exercício de autoconhecimento, uma grande reforma. Porque senão você critica o ciumento, você critica o invejoso. Porque é fácil criticar, você simplesmente fala, você põe defeitos, você emite vibrações negativas. Mas quando você entende a inveja, você olha para o invejoso, você percebe o invejoso e você faz uma prece. Você olha para aquele irmão com um olhar amoroso e pede a Deus, pede aos mensageiros que eles estejam perto, que eles abençoem, para que Deus abençoe. Deus abençoa. E seguimos a caminhada, porque cada um de nós está num grau evolutivo diferenciado. E muitas vezes aquele degrau que um irmão já subiu, eu não subi ainda. Eu ainda não consigo. E aí está a nossa relação com o outro. A nossa relação, em primeiro lugar, é de entendimento em nós mesmos, para que eu possa entender o outro. Eu amo a mim mesmo e a extensão do meu amor abrange o outro, para que eu possa compreendê-lo e ser indulgente. Então o exercício, caros irmãos, é de auto-amor. O exercício é de autodescobrimento. O exercício, meus irmãos, é fazer esta transformação que já é ensinada para que nós possamos ter uma vida de mais tranquilidade e paz. Onde é que está a nossa realização? A nossa realização está na compreensão da vida em si mesma, das leis de Deus. Você precisa olhar para a vida, olhar para tudo e compreender a funcionalidade e o propósito, porque existe sim um propósito. E quando você olha para as pessoas, para os irmãos, visando, objetivando e tendo em vista este propósito, você perdoa, você é indulgente, você é caridoso, porque você sabe que não há culpa. Não há culpa. Existe sim um processo evolutivo em cada um de nós. E aí eu me irrito, aí eu quero corrigir, aí eu quero magoar, eu quero humilhar a pessoa para que ela entenda. É assim que funciona? É assim que Deus faz com cada um de nós? Ou será que Deus nos dá a vida? Será que Deus nos dá a oportunidade de viver, de sorrir, de brincar? Onde é que está, meus irmãos, a nossa inocência? O Cristo já não nos disse, o Cristo nos indicou que sejamos como aquela criança.
Mas não a criança ignorante, a criança que não sabe o que faz, a criança no sentido da inocência. Porque a nossa adultez faz com que nós sejamos indiferentes com as coisas. Só que se você tem inocência, você não culpa o outro. A criança não culpa o amiguinho. Aconteceu um problema, segue a brincadeira. Se alguém a derruba, ela levanta e segue brincando. Segue sorrindo. É isso que está faltando para o nosso mundo. Nosso mundo é carente de sorriso. Nosso mundo é carente de abraços. Nosso mundo é carente de eu te amo, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui juntos nas mesmas dificuldades. Sou eu que vou criticar você? Não, jamais. Eu vou fazer a prece. Eu vou elevar meu pensamento a Deus e dizer: Senhor, seja bendito, seja bendita. Que Deus me perdoe pelos meus pensamentos nocivos, pela minha falta de coerência em amar, em saber que todos nós erramos. E os erros são benditos. Porque a espiritualidade amiga, se fosse nos criticar, não estaríamos aqui. Estamos aqui pela misericórdia divina. Estamos aqui, meus irmãos, para amarmos uns aos outros. Pela fraternidade, pelo coração. Para sabermos que estamos passando por dificuldades, sim, existem muitas dificuldades. Mas existe muito amor também. E esse amor deve partir de mim. Da minha expressão de amor, do meu alto amor. Da maneira em que eu expresso esse amor em relação à vida, em relação aos meus irmãos e irmãs. Não vamos criticar ninguém, não vamos julgar, sem julgamentos. Quando tivermos que ser severos, vamos ser severos conosco mesmo. Vamos buscar, meus irmãos, a luz. Brilhe a vossa luz. Sejamos caridosos. Sejamos indulgentes. Saibamos perdoar. Saibamos amar. E como é bom amar. A graça do amor, a graça da paz, a graça da vida. Por isso, meus irmãos, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo: Senhor, dai-nos forças, Pai, dai-nos coragem, para que possamos manifestar nesta vida, irmãos encarnados, manifestar o bem, manifestar a paz, manifestar, Senhor, todas as oportunidades que Deus nos dá de crescimento, de evolução, de aprimoramento, que possamos desfrutar de momentos felizes, momentos, Senhor, em que estamos comungando uns com os outros da prece, em comunhão. Esta comunhão com Deus, esta conexão com o divino, esta conexão que dá todo sentido à vida. Sentido, meus irmãos, que faz com que as coisas tenham um propósito. E este propósito, meus irmãos, nos levará à felicidade. Sim, uma felicidade relativa, sim. A verdadeira felicidade está na vida futura, já diz o Evangelho. Mas podemos desfrutar de momentos muito felizes. Na simplicidade da vida. Na simplicidade daquilo que fazemos com amor. Tudo que se faz na tua casa, no teu trabalho, na tua vida de relação. Eleva, meu irmão, o teu pensamento a Deus. Eleva, meu irmão, o teu pensamento a Jesus. Eleva, meu irmão, o teu pensamento aos queridos mentores que nos guiam, nos auxiliam, nos ajudam.
Pedi e obtereis. Pede, meu irmão, a coragem, a força, a graça da vida, coragem para fazer, a sabedoria para escolher. Faça boas escolhas. Escolha pelo caminho do bem. Escolha a verdade. Escolha, meu irmão, pela sua felicidade. Porque não adianta chorar depois, não adianta criticar o outro, porque a escolha é sua, é minha, é nossa. Cada um de nós, meus irmãos, tem a oportunidade de escolher sorrir ou chorar. Só que muitas vezes, como diz esse trecho do Evangelho, o sorrir não é imediato, ele é construído. Se constrói esse sorrir. Se constrói esse sorrir no hoje, para que amanhã você verdadeiramente possa sim sorrir. Você possa sim amar. Porque as coisas, segundo o nosso Pai, não são de um dia para a noite. Você tem que construir. Onde é que está o mérito, meus irmãos? Por que da vida? Pelo mérito. O mérito de cada um de nós construir sim este ser renovado, este ser aperfeiçoado. Este é o mérito da construção de cada um, segundo a lei de Deus. Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Alcançaremos em algum momento, meus irmãos, a oportunidade de construir sim um amanhã amoroso e verdadeiro para cada um de nós. Então que possamos, meus irmãos, dentro das nossas limitações, dentro do nosso propósito espiritual, que nós possamos, meus irmãos, sim, construir um amanhã verdadeiramente iluminado para cada um de nós. Porque nós sabemos, meus irmãos, que Deus nos dá esta oportunidade, a oportunidade de construirmos sim a verdade para as nossas vidas. A verdade, meus irmãos, de olhar para a nossa trajetória e ter a certeza que construímos sim bases sólidas, bases verdadeiras de uma vida realmente que começa com dificuldades, passa ao longo de muitos percalços e sofrimentos, mas ela deságua no mar de felicidade e de prosperidade, de abundância. Porque nós sim construímos tudo isso para as nossas vidas, não criticando, não querendo ser melhor que os outros, não querendo ter coisas que não estão ao nosso alcance, mas sim sabendo da grandiosidade da obra de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos ser gratos em todos os momentos pela oportunidade da vida e pela grande oportunidade de construirmos todos os dias um hoje de realização e fraternidade. Sejamos felizes. Preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manter seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem,
que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site